Paz de Deus a todos vocês, meus amigos, você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Você que já é inscrito, né? Minha gratidão, obrigada por você estar sempre assistindo aos meus vídeos, deixando comentários. E hoje eu vou falar de um assunto, mas muito delicado, sabe? Ontem, após a minha caminhada, eu parei numa pracinha que inaugurou aqui na minha cidade. Eu vou até fazer vídeos e colocar aí para vocês verem que praça linda. E lá tem aquelas academias livre. De repente eu estou lá num daqueles aparelhos lá e eu observei uma senhora com uma criança com 2 cartazes na mão, cada uma com um cartaz. Aí eu falei assim, aquela senhora mais aquela criança, certamente, eu pensei, certamente escreveu lá no cartaz que está precisando de ajuda, né, material. Falei, eu vou lá dar uma olhada, porque onde tem uma criança precisando de ajuda, né, o coração da gente já amolece. Então, cheguei lá, eu pedi licença para elas e fui ler o cartaz. Olha, eu assustei. E um dos cartazes dizia assim, que o nome de Deus não era Deus e que o nome Jesus, hoje na tradução do hebraico, significa porco, que a letra J foi criada há 650 mais ou menos anos depois de Cristo. Aí eu li o cartaz, a mulher ficou me observando, a menininha ficou quietinha. Eu li aquele cartaz, aí eu disse para ela, o que você escreveu neste cartaz é o que você pensa, o que você vê. Ela falou, não, o que eu escrevi é o que está na Bíblia, eu isso e isso aqui. Aí eu disse para ela, Jesus significa o Emanuel, o enviado de Deus. Fui falando, né, o significado da palavra Jesus. E que, se a Bíblia foi escrita desde o Antigo Testamento, falei para ela, e tem milhões de palavras com a letra J, né? José, foi escrito como? Não é mesmo? Jericó, Jerusalém, Jeremias, Jacó, e vários, muitos nomes com a letra J. Ela já ficou meio assim, sabe? Procurando um jeito de me dar a resposta. Eu estava ali aproveitando, não desfazendo dela, não indo contra os pensamentos dela, porque é chato chegar e falar, ei, você tá errado, isso aí é até crime, né? Eu fui pedindo para Deus ali, em pensamento, Senhor, me dá entendimento para eu falar para essa senhora, me ajuda a falar com ela, permita que da minha boca, né, saia coisas que ela vai entender. Aí fui falando, pensando, sabe, como que eu iria falar com aquela mulher. E ela falando que existe um Salvador, mas não é Jesus, que daqui, agora em abril, vai começar a abrir o primeiro selo, né, a primeira carta, que lá em Apocalipse, lá em Salmos, tá assim, 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 que vai vir não sei o quê, que daqui 2 anos o Salvador tá chegando, mas assim, tudo o contrário que está na Bíblia. Mas eu não poderia também falar para a mulher, você tá errada, você leu a Bíblia errada. Aí eu fui pedindo entendimento para Deus, e Deus foi me, assim, vindo sabedoria de eu falar do Criador, que é Deus, falar, né, que na Bíblia tem lugares que fala que o nosso Deus é o Deus já, né, você vê com J. E então, eu fui falando até o meu entendimento, porque eu procuro muito ler o que está na Bíblia, e também não é só ler, porque ler, tem gente que já leu a Bíblia 3 vezes, 4 vezes, mas assim, se eu leio lá um salmo, se eu leio uma frase, se eu leio um versículo, lá em qualquer um dos livros, antes eu faço, eu me dar entendimento para que eu estou lendo, eu saber o que eu estou lendo, não é só ler, né?
Porque existe a leitura que você lê e existe a sua sabedoria, que é você saber o que você leu, né? Então, eu fui falando, sabe, depois no final convidei ela para visitar a minha igreja, outra igreja evangélica, né, que ela sentisse vontade. Dei o nome da minha igreja, falei para ela. Aí quando eu disse que a minha igreja era Congregação Cristã no Brasil, ela olhou para mim e falou assim: congregação é igual você tá aqui junto com a gente, isso é congregação. Eu falei: eu sei, né, agregar pessoas, né, agregar pessoas é uma congregação. Mas no meu entender é isso, e é o certo, mas eu falei para ela, tá certo, quando existe várias pessoas juntas em um determinado local, as pessoas se agregam, ali formam uma congregação de pessoas. Mas assim, mas o cristã, né, congregação cristã, ela já começou a vir falando do cristianismo, falando isso. Só assim, ela falava o que está escrito na Bíblia, mas quando ela ia exortar o que ela estava falando, eu permiti que ela falasse o que estava naquele cartaz para poder eu entrar no meu ponto, né, de falar do amor de Deus, de falar do Salvador. Falei para ela que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por Ele, né, que é o caminho, é Jesus. Que Ele foi o único Filho de Deus. E fui falando, e aí ela crê no Espírito Santo, mas não é nesse Espírito Santo que eu creio. Que o Espírito Santo que eu creio que Deus mandou é o Espírito Santo da sabedoria, do conforto, da paz. Quando nós estamos em aflição, que nós vamos orar, eu principalmente vou orar, como meu coração está em luto, vai ficar em luto e eu vou morrer com meu coração em luto, porque não acaba o luto de mãe, não existe luto de mãe acabar. Não existe. Existe até 2 anos você vir para o período de aceitação, de ter o conforto, de não dar mais aquelas crises de choro que não tem fim. Aí até 2 anos a gente vai começando o coraçãozinho da gente a se aquietar e entender os desígnios de Deus. Então eu disse para ela que o Espírito Santo, que eu creio, é aquele consolador, que Deus deixou o Espírito Santo para vir nos consolar, para vir nos proteger, né? Que eu creio em Jesus, creio no Salvador. E jamais eu diria, falei com bastante tranquilidade para também não assustar a mulher e ela brigar comigo ali na praça. E por fim ela só falou que não aceitaria ir à minha igreja, mas eu sei que eu coloquei uma sementinha ali, que Deus há de ajudá-la futuramente, um dia lembrar, pensar nas minhas palavras, porque nós não devemos negar o nome de Deus, nós não devemos negar o nome de Jesus. E naquele momento eu não neguei o nome do meu Salvador, eu falei dele para 2 pessoas que estavam ali, uma pré-adolescente e uma senhora. E que Deus, nas minhas orações e na de vocês, apresenta, porque talvez a pessoa está passando, vai a alguma igreja, imagina que aquilo ali não está correto e já começa a colocar coisas na cabeça, acaba saindo, não encontrou uma mão para segurar, não encontrou uma pessoa para vir parar e às vezes acaba assim saindo. Isso é para acontecer. No final dos tempos, tudo isso há de acontecer. Então é de assustar? Não. Eu tinha que maltratar com a mulher com aquele cartaz? Também não. Eu tinha que acolhê-la e falar do amor de Deus, falar do nosso Salvador, do meu Deus, do seu Deus, que é o Deus, né, que é o Alfa e o Ômega, como eu digo em todos os meus vídeos. E é isso aí. Eu acredito que o que eu falei com ela um dia, essa sementinha irá de brotar. Que Deus abençoe aquela família, que abra a mente dela espiritualmente e veja que Jesus é o Salvador.